A paz do Senhor Jesus, amados. Estamos juntos neste dia para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Aprendemos um pouco da palavra de Deus para que possamos crescer em graça, em conhecimento da palavra de Deus. Vamos ministrar neste dia uma palavra para os nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinito poder, honra, glória, louvor e majestade santa, Deus. Pedimos perdão, Senhor, e permissão para entrar na Tua presença. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, transgressões, tudo o que fizemos, Senhor da glória, que não foi do Teu agrado. Nos dá memória, inteligência, sabedoria, conhecimento, entendimento e discernimento que vem da Tua boca, para a glória do Teu nome. Porque assim, Deus, vamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor, para praticarmos a Tua palavra, para sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo, Senhor da glória. Precisamos de Ti, precisamos que o Teu Espírito Santo se faça presente, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor da glória. Abençoa tudo que vai ser feito. Amém. Vamos ler aqui no livro de Mateus 26, do 14 ao 16. Mateus 26, do 14 ao 16, que diz o seguinte: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: O que queres dar? Eu vos entregarei. Ele entregaria a Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Amém? Esse texto, irmão, fala do negócio feito entre Judas e os sacerdotes. Vamos dar um título a esta mensagem deste dia. O título é o seguinte: o maior fracasso na história da humanidade. Quem foi o maior fracasso na história da humanidade? Irmão, nós já ouvimos falar de Hitler, um homem que viveu na Alemanha. Este homem, irmão, tinha um grande exército. Ele queria fazer história, queria mudar a história da humanidade. E para isso, ele fez um grande projeto. Neste grande projeto, Hitler começou a envolver muitas pessoas, invadir nações e tomar posse dessas nações, matando muita gente. O seu projeto era muito ousado. Só judeus, irmão, aquele homem matou 6 milhões de judeus. Mas Hitler, irmão, com todo esse projeto arquitetônico, com todo este seu projeto ardio, podemos dizer assim, ele envolve todo o mundo numa grande guerra mundial. Mas Hitler, com tudo isso, com todos os seus esforços e com toda a sua ruindade, Hitler falhou. E ele não é considerado, mesmo com tudo isso, ele não é considerado o maior fracasso na história da humanidade. Mas vamos entender, biblicamente, quem é o maior fracasso na história da humanidade. Vamos voltar para o princípio, já lá para Gênesis, onde Deus forma o homem, sopra em suas narinas e dá autoridade ao homem. Cria o jardim, cria todas as coisas e entrega ao homem o poder de administração. Deus outorga ao homem a autoridade sobre tudo que há. Deus transfere a autoridade ao homem. Mas vem Satanás e envolve o homem e faz com que o homem peque. Quando o homem peca, irmão, o homem passa a morrer. O homem entrega aquilo que Deus deu nas mãos de Satanás. E agora, irmão, como resgatar estas coisas? Como resgatar a vida novamente, o qual o homem entregou? Começa-se um grande projeto de Deus.
para o resgate do homem. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor buscaram a terra, procurando o justo, mas não foi achado um justo sequer. Todos pecamos, irmão, todos, e destituímos, fomos da glória de Deus. Mas o que fazer? A quem enviar para o resgate da humanidade? Porque a palavra diz, irmão, sem derramamento de sangue não haveria resgate para a humanidade, porque o homem entrega tudo na carne quando o homem peca. Então era necessário um derramamento de sangue para o resgate da humanidade. Então Deus começa um grande projeto este, irmão, por amor ao homem, por amor à vida do homem. Mas Deus não tem a quem enviar, porque os seus olhos procuram um a um dos homens, e não há um justo, irmão, ninguém que clame ao Senhor. Então Cristo se apresenta e diz: eu irei. Mas como fazer agora se o Cristo é Espírito? Como? Se o próprio Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entra a maior dádiva dada a uma mulher, irmão. Algo que Deus deu de sublime a uma mulher, o poder da gestação. Então, o Espírito de Deus envolve a mulher e insemina o Cristo em seu útero. E ali o Cristo passa a ser, o Espírito passa a formar carne no Espírito. E é uma ligação, irmão, entre o Espírito e a carne. O que Ezequiel profetiza anos depois. Diz que virá o tempo onde Deus não habitaria em templos feitos por mão de homem, mas Deus habitaria dentro de nós. Deus habita dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque o Cristo, ele é envolvido e nasce carnes e tendões, um coração que bate, um coração como o meu e o seu, para proclamar a grandeza e o amor de Deus. 9 meses depois, irmão, nasce esta criança chamada Jesus ou Cristo. 30 anos depois, irmão, começa o ministério de Jesus. Jesus convida 12 discípulos. Entre estes 12 discípulos está Judas Iscariote, o que vem a ser, irmão, o maior fracasso na história da humanidade. Vem ser Judas o maior fracasso na história da humanidade. Por que Judas é o maior fracasso na história da humanidade? Judas não era qualquer pessoa não, irmão. Judas foi escolhido, Judas foi escolhido como administrador das finanças. Mas a palavra de Deus diz que Judas, ele tirava da bolsa, ele já roubava, mas ele não deixou de ser respeitado pelos outros discípulos, pelo poder de administração que ele tinha. Então, irmão, Judas já deixou o diabo estar entrando na vida dele. E toda vez que ele administrava, ele tirava um pouco para si. Judas, irmão, tinha um bom nome. O nome Judas, irmão, era um nome muito importante, um nome muito significativo. O diabo, irmão, quando ele destrói, quando ele entra para destruir, ele quer destruir tudo. E até o nome de Judas ele destruiu lá no passado. Quantos Judas, irmão, você conhece nessa história da sua vida? Eu tenho 57 anos. Eu não me lembro em que eu conheci nenhum Judas, porque a palavra Judas é ligado à traição do Salvador. Ele ter dispensado o que mais é precioso para a história da humanidade. Qual o significado deste nome, irmão? O significado do nome de Judas significa louvor.
Este é o significado deste nome. Mas por que Satanás destruiu até o nome no passado? Já pensou, irmão? Um homem chamado Judas nos dias de hoje, estando num bordel da vida, fumando as drogas da vida, e o cara chamar onde estão os demônios ali, porque nós sabemos onde tem drogas, prostituição, é cheio de demônios, e alguém gritar: ô Judas, vem cá, Judas, ia lembrar: louvor, vem cá, louvor, ia trazer à memória de Satanás o que ele perdeu no passado, a glória de Deus que ele rejeitou. Porque lá em Hebreus 6,12 diz assim: olha, aquele que viu a glória de Deus e o seu poder, uma vez desviado, jamais poderá voltar atrás. É o que aconteceu com Satanás. E para nós não é diferente, irmão. Para nós a palavra de Deus diz: enquanto estivermos fôlego de vida, há esperança, mas depois da morte segue-se o juízo. Por isso a raiva dele contra as nossas vidas, porque nós pecamos, nós caímos, mas a própria palavra nos diz: se cairmos, quantas vezes caímos, quantas vezes Deus nos levantará. Se por 7 vezes, 70 vezes 7, Deus estará ali, irmão, através do seu Filho, através do sacrifício da cruz do Calvário, para salvar as nossas vidas. E nós temos a oportunidade de aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Como? Conhecendo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras, e iremos saber como também nós não sejamos o maior fracasso na história da humanidade. Judas, irmãos, era muito respeitado. Judas tinha um bom nome. Ele tinha um bom nome. Ninguém perguntou, irmão, quando Jesus disse: há no meio de vocês um traidor, há no meio de nós um traidor. Ninguém perguntou se era Judas. Não, ele era respeitado. Judas viveu com Jesus, irmão, sua vida toda. Judas viu os grandes milagres os quais Jesus fez. Viu quando Lázaro ressuscitou a filha de Jairo, aquele centurião que foi com a palavra. Judas viu os milagres perto e os milagres distantes. Ele viu a glória de Deus. Ele andou com Jesus durante 3 anos da sua vida. Teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos. E hoje? Aí você pergunta: e hoje? Nós não vemos, irmão, os milagres os quais Deus tem feito? Quantas pessoas são curadas de câncer nos dias de hoje? Quantas pessoas nesta Covid esteve entubada e à beira da morte, e Jesus as trouxe de volta? Milagre de cura de câncer, e quantos outros milagres nós temos visto nos dias de hoje? Os mesmos milagres do passado, a Bíblia está recheada dela. Por isso, irmão, nós temos que crer. Nós temos que crer nesses milagres. Depois de ter traído Jesus, irmão, Judas poderia ter se arrependido e buscado, mas Judas não, irmão. Judas não se arrependeu. Judas tirou da sua própria vida, e a palavra de Deus diz que nós não temos esse direito, porque a vida que Deus deu, o nosso fôlego de vida, voltará para Deus que Deus deu. Então, o momento é de nos arrependermos, olharmos para trás e vermos onde caímos, para não sermos também o maior fracasso na história da humanidade. Então, irmão, essa é a história de Judas. Todos os milagres, andou com Jesus, milagre de a distribuição dos pães, os 6 peixinhos, quantas pessoas comeram. Judas participou de todas essas coisas. E nós precisamos, irmão, também aceitar Jesus como suficiente
e Salvador das nossas vidas. Porque Judas se tornou o maior fracasso na história da humanidade. Por quê? Porque ele rejeitou o maior sacrifício da cruz do Calvário, o maior projeto feito por Deus para a salvação da humanidade. Mas como eu vejo isso, está na Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia a cada dia, ler a Bíblia para ser salvo, para ser sábio, crer na Bíblia para sermos salvos e praticarmos a Bíblia para nos santificar. Aprendei-vos, pois, de Deus, que é manso e humilde de coração. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lhe lança na face, não, irmão, porque Ele é fiel e justo. Em Mateus 7, 21 e 23, diz o seguinte, do 21 ao 23, Mateus 7, do 21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi, apartai-vos, direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmão, nós temos a oportunidade de não sermos como Judas e rejeitar essa tão grande e maravilhosa salvação, para que nós, irmão, também não rejeitemos o maior projeto para a história da humanidade e não sejamos o maior fracasso na história da humanidade. João 6,64 diz o seguinte, aleluia, 6,64, mas algum de vós que não creem, porque sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que haviam de entregar. Então, amados, Jesus nos conhece. Jesus já conhecia e sabia que Judas ia o trair. Tinha um cuidado muito grande com ele, porque a palavra de Deus me garante, irmão, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. E Judas, irmão, se tornou o maior fracasso na história da humanidade. Opção dele. Vamos fazer, para encerrar, irmão, vamos trazer uma ilustração para a glória de Deus, amém? O diabo, irmão, se reúne, uma ilustração para entendimento desta palavra, para entender o que o diabo está fazendo, para que as pessoas continuem a rejeitar a Jesus. Irmãos, a coisa está séria, não está fácil, irmão. Igrejas evangélicas se tornando e pregando a convivência entre homem com homem e mulher com mulher. Isso não é certo biblicamente falando, irmão. O diabo está aí matando, roubando e destruindo, mas Jesus veio para que tenhamos vida, e vida na presença dele. Então, irmão, os dias são maus, e o diabo, irmão, não está brincando, ele está matando, roubando e destruindo as famílias, e ele se reúne, uma ilustração, ele se reúne e junta com seus demônios e dizem, o que podemos fazer para levar mais almas para o inferno? Aí o diabo diz o seguinte, um deles diz, deveríamos dizer a todos os homens que não há Deus, que Deus não existe. Um dos projetos de Satanás é dizer que Deus não existe, e às vezes coloca nas nossas mentes, dizendo que Deus não existe, mas Deus existe e é galardoador de todos aqueles que o temem e o buscam. Uma grande mentira de Satanás. Outro
deu outra sugestão. Não seria melhor dizer a todos que Deus não os ama? Às vezes, irmão, o diabo fala: Deus não me ama. Nós dizemos porque o diabo está soprando muitos problemas que nós passamos, muitas aflições as quais nós temos, nós achamos que Deus não ama. Alguns demônios bateram palmas, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus nos ama. Ele deu o seu próprio Filho para nos restaurar, para que nós não sejamos o maior fracasso na história da humanidade. Um terceiro demônio: vamos dizer aos homens: Deus existe e que Ele ama, mas que não há possibilidade para fazer conhecido o seu amor para com eles. Às vezes, irmão, nós achamos que Deus existe, mas Ele não ama, porque se Ele nos amasse, nós não estávamos passando isso ou aquilo. Não, irmão, Deus nos ama. Deus nos ama sobremaneira. Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então, com toda esta reunião, o diabo se levanta e diz o seguinte: todas essas ideias são boas, mas eu tenho um plano que funcionará melhor. Vamos dizer aos homens que há céu, diremos que Deus os ama, que fez conhecido o seu amor, deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, mas ainda diremos a eles que é pela fé em Cristo Jesus que seremos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, mas nessa altura daremos o ênfase à ideia que não precisa ter pressa, que não precisa aceitar Jesus agora. Então, irmão, nós vemos muitas pessoas amigas do Evangelho. As pessoas vão para as igrejas, ouvem ou assistem o culto, ouvem ou assistem a palavra, gostam, mas quando é feito o apelo, eles dizem: não, agora não. É o diabo que está colocando na tua mente que não é o momento de aceitar Jesus. Então, irmão, por que Judas se tornou o maior fracasso na história da humanidade? Judas andou com Jesus, viu os milagres, viu a grandeza de Deus, viu o amor de Deus derramado sobre a vida dos homens e tudo o que ele fez. Mas Judas rejeitou e se tornou o maior fracasso na história da humanidade, porque ele rejeitou a maior dádiva, ele rejeitou o maior projeto de salvação na vida da humanidade. Judas rejeitou tudo isso, irmão. Então, irmão, neste dia de hoje será feito o apelo para você que está ouvindo, por misericórdia de Deus, teve a oportunidade de ouvir esta mensagem. Qual a voz que você quer ouvir? Que Jesus te ama? Que Jesus quer salvar a tua vida? Que o momento é agora? Qual a voz que você quer ouvir? A voz de Deus ou a voz do diabo, dizendo que não é o momento de aceitar Jesus? Colocando na tua mente, dizendo a você que você vai ter outra oportunidade. Não, irmão. Depois de toda curva, tem a curva da morte. Em toda a estrada da vida, tem uma curva da morte. E nesta curva da morte, nós não sabemos o que é que tem após ela. Não dê ouvido ao diabo. Não seja você também o maior fracasso na história da humanidade, porque Jesus vem e já está voltando, e nós precisamos crer e confiar, porque o Evangelho, irmão, está sendo invadido pelo mundo. As pessoas querem as facilidades para a palavra de Deus.
Mas a palavra de Deus diz, por isso a raiva de Satanás contra as nossas vidas, porque nós pecamos e nos arrependemos e temos a libertação dos nossos pecados e somos aceitos novamente para o reino de Deus. Ele não, irmão. Ele só pecou uma vez porque ele viu a glória de Deus. Ele diz, subirei e farei um trono acima do Altíssimo. Ele quebrou a cara, irmão, e continua quebrando a cara. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os mandamentos que Ele hoje te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará, irmão, sobre todas as nações da terra. Você não vai ser preciso correr atrás de bênçãos, não. Elas vão correr atrás de você e vão te alcançar, irmão, mas não adianta alcançar estas bênçãos se não aceitar Jesus como Salvador das suas vidas, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não seja você também, irmão, o maior fracasso na história da humanidade. Aceita Jesus neste dia como Salvador, que eu vou orar por você. O momento é agora de aceitar a Jesus como teu Salvador, porque Ele deu o seu Filho ressuscitou ao terceiro dia, estará sentado à direita de Deus intercedendo por nós, e enviou o seu Espírito Santo, irmão, que ora por nós, porque ninguém sabe orar como convém, mas é o Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Aceita Jesus como teu Salvador, que eu vou orar por você neste momento. Soberano Deus e eterno